Quem tem vindo dominicalmente nos últimos 2 domingos sabe que nós começamos essa série, Milagres, os Extraordinários Feitos de Jesus. E nós estamos na terceira mensagem da série, que eu vou pregar hoje, é a terceira mensagem. Nós estamos falando de diferentes milagres. Então, vou pedir que você acompanhe a leitura que eu vou fazer, de Marcos capítulo 5, versos 1 a 20. E depois nós vamos iniciar a exposição. Diz assim a palavra do Senhor. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afocaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Como já falamos, essa série é uma série sobre os milagres de Jesus, no intuito de aprender algumas coisas acerca do poder de Cristo e como isso se aplica a nós. Eu fiz na primeira mensagem uma introdução. No domingo passado o pastor Jailson pregou sobre aquela passagem de Marcos 4, logo antes da passagem que eu li hoje, sobre acalmar a tempestade. Hoje eu vou falar sobre expulsão de demônios. Depois, no domingo que vem, domingo de Páscoa, vamos falar de ressurreição de mortos. Nos próximos domingos nós vamos falar de cura de cego, multiplicação de pães, cura de leproso e uma conclusão. Por quê? Porque o intuito é nós fazermos um panorama que não segue um determinado evangelho, um dos livros da Bíblia, mas que pega diferentes tipos de milagres para mostrar como essas diferentes obras, esses grandes feitos do Senhor que nós cantamos agora há pouco, como é que eles revelam coisas acerca de Cristo. Inclusive, eu disse desde a primeira mensagem, e vou repetir aqui, eu sei que o pastor Jailson também repetiu, de que nós temos, a ideia da série são duas perguntas que nós queremos responder sempre, em toda mensagem. Primeira é, o que os milagres revelam acerca de Jesus, o operador de milagres? E a passagem que o reverendo Jailson pregou no domingo passado é muito boa para isso. Por quê? Porque até os discípulos que andavam com Jesus não conheciam tudo acerca dele. Até os discípulos às vezes tinham que se deparar com um lado novo de Jesus para saber quem ele era. Tanto é que a passagem de Marcos 4 termina assim: Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, os milagres revelam algumas coisas de Jesus que nós entendemos ser úteis para o nosso crescimento na admiração por ele. A segunda ideia dessa série é responder a seguinte pergunta: o que podemos aprender e esperar em relação a tais feitos do Cristo?
isto é, do Messias. O que a gente deve esperar? Será que nós esperamos uma vida de milagres constantes? Eu falei disso na primeira mensagem. Será que milagres acontecem? Que função eles têm na história da salvação e na história do seu povo? Então, o enfoque sempre vai ser falar do que nós aprendemos de Cristo e o que nós podemos aprender para a nossa vida e esperar em relação a esses feitos de Cristo. E eu quero falar hoje de expulsão de demônios, que é um tema normalmente delicado e que alguns nem gostam de falar, porque tem certo receio. Tem gente que no seu estilo de ser demais místico, né? Vive batendo. Essas coisas não, por favor, não fale disso. Uma superstição desnecessária, mas é importante que a gente fale disso porque isso aparece várias vezes nos evangelhos. E elas revelam muito acerca de Cristo, portanto, eu quero falar hoje de um tema que nós não falamos com frequência, mas é importante para o nosso conhecimento da pessoa e da obra de Cristo. E eu acho que também é válido pelo tempo em que nós vivemos. Nós vivemos num tempo muito fascinado, interessado em coisas do ocultismo. Veja, práticas relacionadas ao ocultismo sempre aconteceram. Sempre tiveram pessoas que fizeram isso. Só que houve um tempo em que isso era totalmente marginalizado. O que eu percebo em nossos dias é que não é mais tão marginalizado. Eu quero dar alguns exemplos. Na sociedade em geral, nós percebemos uma coisa muito interessante. Nossa época é marcada por fascínio pelo ocultismo e isso pode ser visto no entretenimento. Hoje, a quantidade de filmes de terror que tem é muito maior do que alguns anos atrás. Isso revela alguma coisa. Hoje a gente vê um crescimento nessa área de entretenimento, que mostra um interesse por coisas do oculto, não é? Coisas ocultas. E também no último censo demográfico, né, que mapeou características do povo brasileiro em 2010, percebeu-se um crescimento na última década, isto é, de 2000 a 2010, que foi maior entre os espíritas do que entre os evangélicos, proporcionalmente falando, em termos de estatísticas. Embora o número de evangélicos seja bem maior do que os que se declaram espíritas, proporcionalmente os espíritas cresceram mais, um pouquinho mais. A diferença é pequena, mas está lá. E o que isso mostra? Que hoje o brasileiro tem menos vergonha de se declarar espírita. Embora ainda muitos que se digam católicos, embora estejam envolvidos em práticas espíritas, então eles não se declaram espíritas, mas tem outros que já têm coragem de falar disso. E não tem receio de falar dessas coisas. Então o que isso revela? Revela um tempo em que coisas relacionadas a anjos, demônios, sobrenatural, não são mais atípicas. E elas não são mais marginalizadas. Há mais gente disposta a falar nessas coisas. E dentro da igreja não é diferente. Alguns anos atrás foi muito forte o movimento de batalha espiritual. Alguns de vocês que são cristãos há mais tempo devem se lembrar de um tempo em que era febre falar de orações de guerra, cânticos de guerra. Você falava de Jesus como sendo aquele que te conduz em vitória, em triunfo sempre. E essas eram as músicas favoritas. Não é que Jesus não seja chamado de nosso chefe, nosso cabeça e nós soldados de Cristo. A Escritura usa essa linguagem, mas essas eram as músicas favoritas. A ideia de mapeamento espiritual, o movimento de batalha espiritual falava de demônio que estava localizado em determinado local. Então você tinha que conhecer qual demônio era, saber o nome dele, para poder ter algum poder sobre ele. Falava-se também de quebra de maldições, isto é, como as pessoas carregavam para suas vidas algum problema decorrente de algo feito por uma geração anterior. Isto é, se o seu avô fez alguma coisa, então os demônios têm um certo poder sobre você, você tem que quebrar com essa maldição hereditária para que você possa se libertar disso. Tudo isso era, e em alguma medida continua sendo febre entre alguns evangélicos no Brasil. Isso mostra que tem pessoas que são fascinadas pelo sobrenatural, por coisas relacionadas a anjos e demônios. Então por isso eu acho muito apropriado nós falarmos desse assunto, para corrigirmos alguns erros, mas também para não negarmos a obra do inimigo e aquilo que ele faz entre pessoas. Então eu quero usar a história de Marcos 5, porque ela é uma história bastante reveladora, mas ela não é única. Então eu vou também tentar tirar lições de outras passagens em que Jesus expulsou demônios, mas essa é uma história com vários detalhes, e eu achei que ela era rica para nós aprendermos algumas lições importantes. Então vamos caminhar nessa história.
de Marcos 5 para ver o que nós podemos aprender dela sobre essas coisas relacionadas a Satanás, aos demônios e ao poder de Cristo em relação a eles. O primeiro detalhe que eu quero destacar, aspecto, é que os primeiros versos da nossa passagem falam que esse homem que estava possuído de demônios, a gente vai descobrir que são vários depois na história, mas ele era alguém incontrolável. Essa história ela é narrada em diferentes evangelhos, nos sinóticos, isto é, Mateus, Marcos e Lucas, todos contam essa história. E eles dão detalhes diferentes. Um evangelista vai falar que ele andava nu, que ele gritava, ele não morava em casa. Outro evangelista fala que ele estava furioso, ele vivia furioso. Outro evangelista, no caso Marcos, fala que ele não podia ser acorrentado. Se as pessoas o prendessem, ele tinha força sobrenatural. Então, outra, vivia entre os sepulcros e se cortava com pedras pontiagudas. Então, a narrativa de Marcos, complementada com os outros evangelhos, mas a narrativa de Marcos especificamente, é tão explícita acerca dessa cena, que ela causa um certo pavor em muitas pessoas. Era uma cena horrenda, uma cena feia, uma cena que mostra a monstruosidade de alguém que está controlado pelo maligno. E esse é o segundo ponto que eu quero destacar. Por quê? Porque isso aqui é impressionante. Embora ele seja incontrolável, ele está totalmente cativo. Incontrolável na sociedade, mas totalmente cativo do inimigo, totalmente preso pelo inimigo. E essa história então começa assim, para mostrar que Jesus faz com os demônios a mesma coisa que ele fez com a tempestade, que é a história logo anterior a essa, que o reverendo Jailson já expôs. O mesmo Deus que pode acalmar uma tempestade, também é poderoso para acalmar um homem descontrolado. E é isso que a gente vai ver nessa história aqui. Depois ela prossegue com um aspecto bastante interessante. No verso 6, diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aqui tem algumas coisas muito curiosas. Fala que esse homem, possuído de demônios, ele correu e adorou a Jesus Cristo. Você fala: hã? Como assim adorou? Então eu quero destacar um aspecto importante para nós entendermos o que está acontecendo na história. O inimigo sabe quem é Cristo. Sabe quem é Cristo. E saber significa que ele entende qual é a postura que ele tem que ter em relação a Cristo. E por que é curioso que o demônio saiba qual é a identidade de Cristo? Porque no capítulo 4, versículo 41, termina com os apóstolos confusos acerca da identidade de Cristo. Quem é este? E é como se os demônios respondessem: este é o Filho de Deus. A surpresa está que os demônios sabem bem acerca da identidade de Cristo. Mas saber acerca da identidade de Cristo não significa necessariamente se submeter a Ele. Então presta atenção. Quando fala que os demônios adoram e sabem quem é Ele e proferem o seu nome e pedem para não serem atormentados, há claramente ali um espírito de sujeição, porque Cristo é maior do que eles, mas não de submissão voluntária. É importante que a gente se lembre que a própria Escritura diz que os demônios não são céticos. Eles creem e tremem, diz Tiago, capítulo 2. Eles creem e tremem. Então, crer na realidade de Jesus Cristo não basta, até demônios creem. Crer no poder de Cristo não basta, até os demônios creem e tremem. O que a gente vai ver aqui na história é uma exigência por muito mais do que só reconhecer a sua grandeza, mas de disponibilidade de serviço, o que os demônios não estavam dispostos a fazer. Mas eles sabem a identidade de Cristo. Eles sabem quem é Cristo e eles pedem para Cristo não atormentar antes da hora. Bem, no versículo 9 a gente vê um aspecto curioso. Jesus pergunta ao jovem, aquele homem, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aqui tem algumas coisas que eu acho importantes. Primeiro é entender qual é a razão da pergunta de Cristo.
E aqui nós não temos nenhuma base para dizer que Jesus está perguntando o nome do demônio para poder expulsá-lo, como alguns evangélicos querem tentar defender, né? De que você tem que saber o nome do demônio. Então você sabendo o nome do demônio, você fala em nome de Jesus que esse demônio está amarrado em nome de Jesus. Não é uma estratégia de conhecer o nome do demônio, até porque se demônios são seguidores do pai da mentira, eles poderiam tranquilamente mentir acerca do seu nome. Jesus não está perguntando para saber quem é, tá? Seria uma tolice. Jesus está perguntando para revelar alguma coisa surpreendente. Quão distorcida é a identidade desse homem? Quão distorcida é a identidade desse homem? Porque o texto fala que ele perguntou a ele e ele respondeu. Quer dizer, há uma mistura aqui. Meu nome é Legião porque somos muitos. Então a primeira coisa é que Jesus revela uma identidade de pessoa cativa, dominada por demônios. Além disso, a resposta também revela a força desse cativeiro, porque eram vários demônios. Eu não sei se você sabe, mas legião era o nome que era dado para um grupo de soldados romanos que iam para a guerra. E normalmente legião se referia a 6.000 homens. Isso não significa que quando eles respondem tem 6.000 demônios dentro deles. Legião é apenas para ilustrar um exército, um grupo. Então a gente percebe aqui que o grupo que está dentro desse homem é um grupo militante. É um grupo fechado numa obra maligna, de oposição a Cristo. Então existe um aspecto militante que a gente tem que destacar aqui. São muitos os inimigos. Aí a história continua mostrando que esses espíritos reconhecem que Cristo é grande. Olha o versículo 10. Fala assim: e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Não mandar para fora do país não é uma referência a demônios serem territoriais. Algumas pessoas que acreditavam no movimento de batalha espiritual falavam que demônios ocupavam certas posições, então eles não podiam ser mandados para outras áreas, porque senão eles perdiam o seu poder, a sua autoridade. Não é isso que a Escritura está colocando. Eles não querem. Lucas explica o que eles não querem. Lucas interpreta dizendo: não nos lance no abismo. A ideia é que eles não queriam ser alvo do castigo de Deus naquela hora. Lançar no abismo significa lançar no lugar de juízo perene. É isso que eles estão pedindo. Eles pedem encarecidamente. O que isso revela? Presta atenção. Revela a total submissão deles a Cristo. Ou melhor, a total sujeição deles a Cristo. Eu falei que eles não são voluntariamente submissos, mas eles sabem que Cristo é maior do que eles. Eles sabem disso. Não adianta se enganarem, eles sabem disso. Tanto sabem que eles pedem permissão. Isso lembra a história de Jó. Você lembra que Satanás quer azucrinar a vida de Jó? E ele pede permissão. Ele chega diante de Deus e pede permissão. Portanto, nós estamos falando de seres que que fazem oposição a Cristo, mas que não são parelhos com Cristo em termos de força. Pelo contrário, eles estão totalmente sujeitos a Cristo em termos de controle. Todo demônio está totalmente sujeito ao controle do Senhor. E não só a história de Jó, mas tem outras histórias. Em 1 Reis 22 fala que um espírito do exército celestial, se referindo a um demônio, ele serve os propósitos de Deus. Não porque ama Deus, mas ele serve os propósitos de Deus debaixo do controle soberano de Deus. Então nós vemos aqui que esses espíritos sabem do poder de Cristo e mesmo assim tentam uma oposição. Talvez pode parecer para você uma tolice dizer assim: se eles sabem, pastor, por que eles fazem? Presta atenção. Mesmo aqueles de nós que somos mais fracos do que outros, não significa que a gente rende sem uma briga. Eles podem saber quem é Cristo, mas não significa que eles estão dispostos a submeter o seu senhorio. Então, saber que Cristo é maior não foi suficiente para fazê-los render a Cristo. Isto é, se dedicarem a Cristo. Eles sabem que Cristo é maior, mas mesmo assim, eles estão em espírito de rebeldia. A história continua dizendo que esses espíritos pedem para ir para a manada de porcos. Versículo 11 em diante, fala que passava uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos. E Jesus permite. Então saem os espíritos imundos, entram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, vai despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morrem. O que é revelado aqui? O que deixa muito claro? Algumas coisas. Primeiro,
é que essa história está se passando num lugar que não era marcado por povo judeu. O judeu não podia ter porcos. Então nós estamos falando aqui de um povo gentílico, isto é, fora da nação judaica. E esses gentios, eles vivem, dentre outras coisas, de porcos. E os demônios fazem referência a essa vara de porcos, né, como a gente fala, esse coletivo de porcos, e eles pedem para ser mandados lá. Quando Jesus o permite, alguns de nós ficam confusos, dizendo assim, por que é que Jesus permite, meio que em defesa dos pobres animais, né? Então a gente precisa compreender que o que Jesus está fazendo é mostrando algumas coisas. A primeira delas é o caráter destrutivo desses demônios. Todos nós ouvimos histórias acerca de pessoas, acerca de pessoas que vendem a sua alma para Satanás, no intuito de ganhar alguma coisa. O que Jesus está mostrando é que qualquer aliança, qualquer pacto, qualquer sujeição àquele que não é a Cristo, significa vida de destruição. Fica muito claro isso. Eles têm um caráter destrutivo. Eles sempre são destrutivos, e no caso dos porcos, isso fica muito claro. Mas tem uma segunda coisa que a ida deles para os porcos revela. Vai revelar uma reação muito estranha e negativa por parte daquela comunidade. A partir do versículo 14, fala que os porqueiros, os que cuidavam dos porcos, fugiram, anunciaram na cidade. O povo saiu para ver o que tinha acontecido, viram o homem são, vestido em perfeito juízo, e temeram, diz o versículo 15. E o 16 fala assim, os que haviam presenciado o fato contaram, e aí no 17 fala, entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. O que fica claro nessa história? Depois de um deles ser completamente trazido à sanidade, um homem que vivia de forma monstruosa, agora está completamente liberto, e a preocupação deles é com os porcos. Jesus, de certa forma, revela algo aqui que não fica tão claro de primeira vista, mas eu quero destacar para vocês. Ele mostra não só que ganância triunfa sobre a misericórdia, mas mostra que esse povo está mais controlado pelo inimigo do que a gente consegue admitir. Nós normalmente falamos de pessoas controladas pelo inimigo como esse personagem, que é monstruoso. Mas a gente esquece de dizer que aqueles que não reconhecem a obra de Cristo também estão debaixo do domínio do inimigo. É isso que essa história começa a nos ensinar, que é extraordinário. Eles também estão debaixo do controle do inimigo. Podem não parecer porque eles estão ajuizados, né, em são juízos, pleno juízo. Mas eles estão debaixo, por quê? Porque eles não conseguem fazer mais do que admirar a Cristo. E admirar, para Marcos, um comentarista disse, não significa fé, não significa abraçar a Cristo como seu Senhor e Salvador. A história no final fala assim que eles se admiravam. Várias vezes Cristo operou milagres e as pessoas se admiravam. Não significa que elas voltavam para Cristo em submissão a Ele. Não significa que elas se submetiam a Ele. Ganância triunfa sobre a misericórdia. Mas o final da história vai mostrar um outro aspecto muito interessante também. Quem foi liberto, esse sim é seguidor de Cristo. Esse sim entendeu a libertação de Cristo. Por quê? O espírito dele não é ficar lá. Não é ficar na sua terra, porque a sua terra não reconhece a grandeza de Cristo. A sua terra mandou Cristo embora. Ele viu a grandeza de Cristo, porque ele sabe de onde ele foi tirado. Aqui tem uma coisa curiosa que eu quero destacar. Nós não temos nenhuma dica nas Escrituras para a ideia de que alguém possuído por demônios não lembre de nada depois que foi liberto. Não tem nenhum texto que fala isso. Eu creio que esse homem sabia plenamente de onde ele foi libertado. Ele sabia do que era a vida de cativeiro. Ele sabia. E porque ele sabia, a sua gratidão é extraordinária. Diz o verso 18 que ele chega para Cristo, quando Cristo entrou no barco, e ele pediu que deixasse estar com ele. E Jesus não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. A princípio parece assim, Senhor, mas como é que ele quer te seguir, Senhor? Ele quer te seguir, ele é um discípulo. Mas Jesus não está negando ele ser discípulo, só está redirecionando esse discípulo para outra função.
Lembra que eu falei que essa história se dá entre gentios, pois Jesus Cristo manda esse jovem para dentro do seu povo, para anunciar entre os gentios os seus feitos. Isso mostra que Jesus tem planos missionários. Por quê? Deixa eu te dar esse feedback interessante, na verdade essa informação interessante do Evangelho de Marcos. Que é o seguinte, Marcos, no capítulo 5 que a gente leu, no final do verso 20, Jesus foi expulso e ele anuncia entre as pessoas. Mas Jesus volta para essa região. Essa é a região chamada de Decápolis, que ficava a leste do Mar da Galileia. Então era um grupo de 10 cidades. E esse homem sai proclamando em Decápolis tudo o que Jesus fizera por ele. E agora então ele quer, Jesus volta a essa região. Vá para o capítulo 7, versículo 31. Diz o seguinte, capítulo 7, versículo 31, fala assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Veja que ele está voltando para a mesma terra. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos, lhe tocou a língua com saliva, depois erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. E aí continua falando dos feitos. O verso 37 fala, maravilharam, vão-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. O que a gente percebe aqui? O mesmo Jesus que foi expulso em Marcos 5, é recebido nessa terra. Como é que mudou? O que aconteceu? Você percebe como que Jesus está planejando estrategicamente como usar esse liberto? Da mesma terra de onde ele é expulso, quando ele volta, ele é recebido de braços abertos, como sendo o grande operador de milagres. Jesus tinha propósitos missionários. E é isso que ele faz com esse homem liberto. Mas eu quero que a gente reflita agora algumas coisas acerca de como essa história revela sobre Cristo e sobre nossa própria vida à luz da grandeza de Cristo. Então, o que esses exorcismos, essas expulsões de demônios revelam acerca de Cristo? A primeira coisa é de que a autoridade de Jesus e os muitos demônios em seu ministério revelam a chegada do reino em poder. Então deixa eu falar um pouquinho sobre a autoridade. A autoridade de Jesus significa que ele entra e faz o trabalho. Ele não disputa, ele não tenta, ele faz. A autoridade que ele recebe, ele narra no texto que a gente leu, na ideia de entrar na casa do homem forte, do valente. E ele amarra o valente. E prender, ou melhor, prender demônio, expulsar demônio não é amarrar. Essa é uma linguagem errada que as pessoas usam. Na verdade, a ideia de libertar pessoas do império das trevas é tirar os despojos da casa. A obra de Cristo é aquela que amarra, contém, limita a atuação do inimigo. Depois ele vem e tira os despojos, isto é, ele tira da casa do inimigo aquilo que não lhe pertence. Então essa linguagem de guerra é usada por Jesus no texto de Marcos 3 que a gente leu, paralelo de Mateus 12. E Jesus revela lá que ao fazer isso, Jesus o reino de Deus é chegado. Inclusive, o texto de Marcos 3, que a gente leu, pega a sua ordem de culto. Fala assim, a partir do versículo 24, fala, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. E aí o texto de Mateus, que é paralelo, fala assim, mas se eu expulso pelo poder do Espírito Santo, então é chegado o reino de Deus. Então a conclusão que Jesus tira é chegado o reino de Deus. Agora tem uma outra coisa que chama a minha atenção, e eu não sei se você já tentou para isso. Você já percebeu que no ministério de Jesus parece que pipoca demônio de tudo quanto é bueiro? É verdade. Se você lê a Bíblia, você percebe que alguma coisa extraordinária está acontecendo. Alguma coisa fora do comum está acontecendo. Porque não é que não tem a atuação do inimigo no Antigo Testamento, tem. Mas em comparação com o que acontece no ministério de Cristo, é pequena, ou pelo menos é significativamente menor em termos de estatística. Você vê histórias aqui e acolá, mas é pouco que fica explícito.
Quando Jesus entra em cena, parece que aparece. E outra, as histórias que são narradas são algumas delas, porque em outros lugares fala que ele fazia várias outras expulsões de demônios. Então você fala assim, por que aparece demônio de tudo quanto é canto? Eu creio que tem uma razão para isso. É para manifestar que o homem que vence o homem forte chegou. O rei chegou. É de propósito que eles aparecem. Eles aparecem tentando oposição, mas cumpre exatamente os planos do nosso Deus, em mostrar que Ele é muito mais forte do que qualquer força inimiga. Jesus, portanto, está chegando e está mostrando quem é rei. Inclusive, uma das razões de eu ter escolhido essa passagem é porque ela fala, meu nome é Legião, porque somos muitos. Essa legião ilustra a ideia de que muitos demônios aparecem no ministério de Jesus. Pois ele vence a todos, mostrando a força do seu reino. Jesus aparece com poder e autoridades fora do normal. Inclusive, deixa eu explicar isso a vocês. Já havia alguns exorcismos, algumas expulsões de demônios antes de Cristo. Nós temos isso indicado na Bíblia. Por exemplo, o texto de Mateus 12 fala assim, por que poder expulsam os vossos filhos? Jesus está indicando de que havia. Nós temos narrações disso em Atos também. Em Atos 19 fala que alguns que não eram discípulos de Cristo queriam expulsar demônios usando o nome de Jesus, como se fosse um nome mágico. E a gente tem narrativa de contemporâneos, como Joséfo, que foi um contemporâneo do tempo de Jesus, dizendo que entre os judeus às vezes se operava isso. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte, quando Jesus chega, todo mundo fica boquiaberto porque ele faz diferente. Ele não usa palavra mágica, ele não tem livro com fórmula, ele não faz estardalhaço, e ele não apela para algum nome poderoso que não o dele. Ele chega, ele faz. E todo mundo está boquiaberto. Não porque nunca tinha acontecido, mas porque as poucas vezes que eles tinham ouvido, eram muito diferentes de Jesus. Muito diferentes de Jesus. Então, a quantidade, o poder e a autoridade dele são muito distintos. Se você voltar a Marcos capítulo 1, versículo 27, vai ficar isso muito claro. Lá no versículo 27 fala assim: todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto, uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Ele tinha uma autoridade distinta, um poder distinto. O seu reino é chegado. É por isso que algo de extraordinário acontece. Isso aqui deve nos ensinar também uma lição que eu já vou adiantar. Nós não devemos esperar que aconteça na medida que aconteceu no ministério de Jesus, depois do seu ministério. Isso é não entender o papel que a aparição dos demônios tinha na história da redenção. O que eles surgem para mostrar algo. O rei chegou, e ele chegou com autoridade e com poder. Inclusive, o reverendo Augusto Nicodemos, num livro que ele escreveu vários anos atrás, chamado O que você precisa saber sobre batalha espiritual, ele fala que a cruz de Cristo é o exorcismo cósmico que desfechou o golpe mortal nas pretensões de Satanás. É a ideia de que Jesus não fez estardalhaço. Quando ele expulsava demônios, ele não fazia show. Jesus Cristo chegava, os demônios já tinham medo. Às vezes antes dele falar assim, o que é que o senhor está fazendo aqui? Era nesse nível. Porque o rei chegou. E o rei veio tomar o que é dele. Por direito. E os demônios então são vencidos na cruz de Cristo. Há vários textos, um dos textos mais claros, eu expus para vocês vários meses atrás, quando a gente estava falando de Colossenses. Já tem mais de ano. Colossenses capítulo 2 fala que Cristo triunfou sobre principados e potestades na cruz. Os expôs ao desprezo. A ideia de que a cruz foi não a derrota de Cristo, mas a vitória de Cristo sobre esses inimigos. Então nós aprendemos muito acerca do seu poder, da sua autoridade, e de como a primeira vinda dele foi uma obra extraordinária de exorcismo cósmico, como fala o reverendo Augustus. Mas também aprendemos outras duas coisas. Primeiro, exorcismos são outra prova de milagres como restauração da ordem criada. Eu disse isso na primeira mensagem. Milagres não são prioritariamente algo sobrenatural.
Porque Deus faz outras coisas sobrenaturais. Por exemplo, quando Deus sustenta a nossa vida, existe atuação sobrenatural nos sustentando com vida. Deus faz isso na sua providência. Então milagres são mais do que só atuação sobrenatural. Milagres são a restauração de como as coisas devem ser. E no plano de Deus não há espaço para domínio de Satanás. É por isso que quando ele expulsa, ele restaura a ordem criada. Mas além disso, Cristo fez a ofensiva para que permaneçamos na defensiva. A palavra é nossa única arma de ataque. Eu quero me referir aqui à armadura de Deus. Vocês que já estão na igreja há algum tempo devem conhecer essa passagem. Presta atenção. A armadura de Deus fala de alguns componentes diferentes que um servo de Cristo deve usar nessa batalha. Essa batalha existe, ela é real. Paulo em Efésios fala, nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ele sabe que por detrás de autoridades humanas existem autoridades demoníacas. Ele sabe disso, ele não está negando essa guerra. Mas a maneira de se portar nessa guerra é muito diferente do que muitos evangélicos têm pregado. Por quê? Porque ela tem 6 componentes. Curiosamente, 5 deles são de defesa. Capacete, couraça, cinto, escudo, sandália. É tudo para proteger você. Só tem uma arma de ataque, que é a espada. A espada do Espírito. Isso mostra que não é papel seu arrancar os despojos da casa do homem forte ou do valente. Não é seu papel. Isso é papel de Cristo. Ele fez isso. Você só anuncia a palavra dele, para que aquilo que ele conquistou apareça aos poucos e venha a se render aos pés do grande rei. Quem tira os despojos é Cristo. A sua postura em relação a demônios, a principados e potestades é prioritariamente defensiva. É confiar no poder e na obra de Cristo para que ele te garanta protegido, para que ele te garanta seguro. Então, a partir disso eu quero tirar algumas lições e depois encerrar. A pergunta que muitos querem fazer é, pastor, há possessões hoje? A gente pode ver isso? Eu já fui numa igreja e eu vi e tal. Então, eu quero trazer uma resposta que não vai esgotar tudo, mas ela é importante para a nossa lição hoje. É a seguinte. Eu não tenho como negar, e eu acho que não é lícito negar a possibilidade de possessões hoje. Elas podem acontecer. Mas eu acho que querer saber se elas acontecem ou não, não é a principal pergunta. Eu acho que o nosso fascínio por querer saber está parecido com aquele fascínio pelo ocultismo do início da mensagem. Eu acho que tem algo mais importante que essa história nos ensina. Eu digo assim, não há como negarmos a possibilidade de possessões hoje, mas elas aparecem no ministério de Jesus não para servirem de modelo ou porque um padrão foi iniciado. Não é para que a gente faça agora ministério de libertação como Jesus fazia, mas para revelar sua vitória triunfante e alertar-nos para o cativeiro dos que estão em trevas. O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus mostra o que ele faz em relação ao inimigo, ele está revelando 2 coisas para nós que nós não podemos perder de vista, isso é o principal. Primeiro é a vitória dele, e eu acabei de falar disso, da sua vitória triunfante. Mas a segunda, que eu não destaquei tanto, eu quero então agora enfatizar um pouco mais, é de que o mundo jaz no maligno, como a gente leu na passagem. O mundo jaz no maligno, e Jesus, na sua primeira vinda, deixou isso muito claro. Quando os demônios apareceram, ficou muito óbvio quem é que estava controlando. E eu disse para vocês há pouco, eu vou repetir. Quem é controlado pelo inimigo na história de Marcos 5 não é aquele homem somente. Há muitos outros naquelas cidades que são controlados pelo inimigo. E é isso que nós não podemos perder de vista. Por quê? Porque não existe vácuo espiritual. Entenda que quando eu falo da vitória triunfante de Cristo, eu estou dizendo assim, Cristo, ele contém aquilo que Satanás pode fazer. Ele limita aquilo que Satanás e os seus demônios podem fazer, mas não significa que ele os impede de ação. Quando a Bíblia fala de estarem acorrentados, não significa que eles estão inativos. Fala que eles estão restritos, sim. A Escritura deixa isso claro, mas não fala que eles estão inativos. Então a Bíblia não nega a realidade da atuação deles, mas o que a gente precisa acordar nessa manhã não é para a realidade ou a possibilidade de possessões que muito nos assustam, mas é para a ideia de que cativeiro do maligno é uma coisa muito presente, muito presente. E alguns de nós não têm percebido o tamanho desse cativeiro.
Então eu queria nessa manhã lembrá-lo disso, de que não existe vácuo espiritual. Ou você é guiado pelo Espírito, ou você está debaixo do poder de Satanás. Não existe vácuo espiritual. Quem não é guiado pelo Espírito é filho de Satanás. Uma outra coisa que eu vejo que nós temos que aprender é qual é a nossa postura em relação a esses demônios que existem e estão atuando. Não devemos temer qualquer domínio do inimigo sobre nós, pois fomos libertos desse domínio. Nós somos libertos desse domínio. Romanos 8,38 fala que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem principados, nem potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 1 João 4,4, um texto muito citado por nós, mas às vezes a gente não sabe onde é que está, fala que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós lemos 1 João 5,18 na mensagem, que fala que aquele que é nascido de Deus, o maligno, não lhe toca. Esses textos ajudam-nos a lembrar que o nosso temor pelo poder do inimigo, ele é um temor muitas vezes pecaminoso. Eu me lembro de um temor parecido com aquele que o pastor Jailson narrou na liturgia. Eu lembro de temores assim também. De dizer, e se acontece? Como quem diz, e o que eu faço? Mas então, o problema é que eu pensava em o que eu faço e não em que Cristo fez. Eu tenho que temer, eu tenho razões para temer o inimigo, ele é mais forte do que eu. Mas o meu Senhor bate ele fácil. Ele é Senhor inclusive dos demônios. Quer eles admitam ou não. E eu me esqueço disso. E você se esquece disso. E é por isso que alguns de nós vivem em temor. Mas aquele que ama a Cristo e foi nascido de Deus, ele não deve temer. E também não devemos desprezar a presença do operador de milagres entre nós, como fizeram os Gerazenos. Isto é, lembra que a história narra que eles estão naquela região lá dos Gerazenos. Então havia um endemoniado, e eu contei do resto do povo. O resto do povo não reconheceu o operador de milagres entre eles. E quando eu falo que nós temos temor do que o inimigo pode fazer, nós também nos esquecemos do operador de milagres conosco. Nós nos esquecemos disso. E por isso que há pessoas que vivem atormentadas por esse tipo de medo, que perdem de desfrutar daquele que é capaz de fazer coisas impossíveis, como ele fez na vida desse cativo. Coisas que as pessoas julgavam impossíveis. Era impossível você vir das trevas para a luz. Era impossível. Mas Deus fez. Cristo fez isso na sua vida. Ele é capaz de coisas assim. Portanto, nós não devemos temê-los, pelo contrário. Devemos saber que eles estão presentes, viver em vida de alerta, mas nunca de temor, de pavor. Além disso, eu quero destacar uma outra coisa que nem sempre tem sido enfatizada no meio evangélico. A relação entre os exorcismos de Cristo e da palavra. Na primeira mensagem, nós falamos brevemente que sinais vieram para confirmar a mensagem apostólica. Isto é, quando os apóstolos iam anunciando a Jesus Cristo, Jesus lhes deu poder para que eles fizessem sinais que chamassem a atenção do povo para ouvir o que eles tinham a dizer. O propósito final era a palavra, era a pregação da palavra. Mas a gente percebe que esse propósito de confirmar a mensagem apostólica cessou. Nós não precisamos necessariamente voltar a ter milagres para acreditar na palavra apostólica, porque nós já temos a palavra apostólica registrada. Agora, o que não tem sido enfatizado devidamente, eu acredito, é que a expulsão de demônios também confirmava a autoridade da palavra. No texto lá de Marcos 1, que eu li com vocês agora há pouco, Jesus estava ensinando na sinagoga. Olha o versículo 21. Estava ensinando na sinagoga, aí o verso 22 fala assim: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aí depois ele expulsa demônios, no verso 27 fala assim: todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, quem que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e estes lhe obedecem. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que nas duas vezes o povo fala de autoridade e de doutrina, embora na primeira ele está ensinando, e na segunda ele está expulsando demônios. As duas estão relacionadas. Elas estão ligadas para mostrar o poder com o qual ele ensinava, que era muitas vezes confirmado pelo poder que ele tinha sobre o inimigo. Então o propósito sempre foi fortalecer-nos no poder da sua palavra. Eu concluo com 3 lições. Primeira,
Eu queria essa mensagem trazê-la de forma simples, mas para fazer 3 coisas com vocês. 3 coisas para a gente mastigar durante a semana. A primeira é alertar para o poder do inimigo. Porque eu não quero que você tenha a impressão de que nossa igreja ou qualquer outra igreja que zela pela pregação da palavra não fale de demônios, de Satanás, do inimigo. A gente precisa falar, é real a luta. É real essa batalha. E o desejo dos demônios de tentarem estragar o que é de Cristo por direito. Então, meu primeiro propósito é alertar você e eu para o poder do inimigo. Isso não é falso, isso é verdadeiro e nós temos que acordar para isso. Mas eu quis alertar você num outro sentido. Não de temer só aquelas coisas apavorantes ou de botar medo. Mas o cativeiro que todo aquele que não ama Jesus tem. Inclusive, possivelmente, alguns de vocês. Cativeiro que nos faz cegos. Nós, povo de Deus, temos que acordar para isso. De que até aqueles que estão próximos de nós são cativos do inimigo. Segunda coisa é que nós não devemos temê-lo. Não mesmo. Como é importante nós sermos encorajados pela ideia de que Ele é conosco e Ele já venceu. E não há nada que pode nos tirar dele. Então nós não devemos temê-lo. E eu reforço isso para que você não olhe para essas coisas como quem assiste filme de terror para passar medo. Não. Se esse assunto vem à tona, é para a gente falar da vitória de Cristo. E a última lição, e essa é muito querida para mim. Eu aprendi recentemente uma coisa que eu nunca tinha pensado, então só para vocês saberem que o pastor de vocês também aprende. Então eu vou compartilhar aqui uma coisa muito preciosa que eu aprendi há poucas semanas. Muito bonita. Às vezes a gente enfatiza a armadura de Cristo como sendo nossa confiança nele. Então a gente fala assim, não, eu vou confiar naquilo que Jesus Cristo fez, né? Naquilo que Jesus Cristo fez, Jesus é tudo para mim, eu não vou cair, não, Deus é poderoso, eu não vou cair e tal. Mas a gente se esquece de enfatizar que os próprios componentes da armadura, eles representam a obra de Cristo. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. A salvação de Cristo é o nosso capacete. Por isso que é chamado de capacete da salvação. É porque você é salvo que você já tem capacete. Pronto. Em Gênesis capítulo 15, há uma história em que Deus se apresenta a Abraão para falar da promessa dele de uma geração que virá. E essa promessa é uma promessa de que ele teria muitos descendentes. E é uma promessa em que Deus quer dizer que ele vai cumpri-la. Então a história começa assim, Gênesis capítulo 15, versículo 1. Deus fala assim, Abraão, eu sou o seu escudo. Posteriormente na história, Deus coloca Abraão em profundo sono. E aí diz que uma fumaça, um fogareiro, passa por entre as partes dos animais. O que isso significa? Que quando faziam aliança antigamente, eles pegavam um animal, serravam ao meio, colocavam as partes uma do lado da outra, e as partes passavam por entre os animais, como quem estivesse fazendo a seguinte promessa, que isto aconteça comigo se eu não cumprir esta aliança. O que é interessante dessa história é que Abraão nunca passa por entre os animais. Só Deus passa. E sabe o que aconteceu? Alguém tomou as pancadas em nosso lugar. Alguém foi amassado em nosso lugar. Uma das coisas bonitas que eu ouvi recentemente, um professor visitante lá no Jumper ensinar, é que Jesus Cristo é o escudo, que ao final da batalha está todo amassado, mas nós ainda estamos vivos. Ele é o escudo. O escudo não é a minha confiança em Jesus, a minha fé em Jesus. O escudo é Jesus. Jesus é o meu escudo. É Ele que toma todas as pancadas. É Ele que fica completamente amassado pela força da espada, pela força da batalha, das flechas e outras coisas. Mas Ele fica detonado. Mas eu fico são. O que é gostoso aprender acerca da obra de Cristo em relação aos demônios é que se tem alguém que sofre alguma coisa, é Ele, não eu. Não você. Então não tema. Pelo contrário, exalte a obra de Jesus Cristo. Nós vamos fazer isso agora, em oração. Pai do céu, nós te exaltamos mais uma vez porque o Senhor é poderoso e o teu Filho mostrou esse poder e autoridade entre nós quando o reino chegou. O reino já é presente, Senhor. Ainda que não seja visível de todos nós, ele já é presente. E ele se mostra ter autoridade e poder
quando os despojos da casa do valente são retirados. Nós temos visto o crescimento do teu povo no meio do Brasil e em outras partes do mundo, à medida que o Senhor traz outras pessoas à fé. Louvado seja, Senhor, porque o teu Espírito tem trazido para junto do teu povo aqueles que são chamados pelo teu nome. Obrigado pelo poder da tua palavra e pela forma transformadora que ela tem atuado na vida de muitas pessoas. Nós te louvamos porque o Senhor tem aberto os nossos olhos e tem nos feito enxergar ainda melhor o poder da obra de Cristo. Faz-nos agarrar firmemente nele. Faz-nos amá-lo cada vez mais, para que ele seja o nosso triunfo, a nossa confiança, o nosso descanso. Nós oramos em nome dele. Amém.